Vamos acionar o Miguel Daoud para analisar esses números. Daoud, chama atenção também, não entrou na nossa matéria aí, mas o crescimento do consumo das famílias, 2,5%. Queria que você analisasse esses números, o desempenho da agropecuária, né, voltando a crescer, e também o que é preciso fazer para que a economia brasileira continue crescendo de forma sustentável e não seja aquele famoso voo de galinha. Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, não tenha dúvida que esse PIB do segundo trimestre foi muito bom, né? Inclusive veio acima das expectativas dos analistas do mercado. O PIB, para aqueles que não estão muito familiarizados com ele, o que significa? É o crescimento de um país, né, na geração de riqueza. Quanto mais riqueza você gera, você acrescenta, né, mais distribuição de renda, mais empregos. Então, por isso que é importante o crescimento do PIB. O PIB tem, para uma análise mais objetiva, tem dois pilares. O pilar da oferta, onde estão ali o setor de serviços, como você colocou, a indústria, a agropecuária, e você tem a demanda, né? No caso da demanda, você tem o consumo das famílias, que tem um peso preponderante, que teve um peso preponderante em decorrência de várias medidas que o governo tomou. O governo injetou quase 500 bilhões no mercado, né, com antecipação de 13º, com retirada de fundo de garantia, auxílio emergencial. Então, isso acabou ajudando. E o outro ponto muito positivo, isso foi a demanda, né? Nós falamos da oferta, da demanda. Outro ponto positivo foi a formação bruta de capital físico. O que quer dizer isso? Os investimentos. E aqui eu faço e respondo a sua pergunta. Hoje, o nosso investimento em relação ao PIB está em torno de 18% do PIB. Se nós levarmos em consideração um PIB de 10 trilhões, né, nós temos aí 1 trilhão e 800 bilhões sendo investidos. Para que nós tenhamos um crescimento sustentável, ou seja, sem risco inflacionário, porque quando você cresce, você aumenta a oferta. Quando você aumenta a oferta, você equilibra a oferta e demanda, que daí que vem o fenômeno inflacionário, né? Ou ela vem pela demanda, as pessoas com dinheiro, ou vem pela oferta. Bom, Petri, aí nós ouvimos a brincadeira do orçamento, né? Que o governo ele tem aí em torno de 1 trilhão e 600 bilhões. Desse dinheiro, 94% disso já estão comprometidos, 6% que sobraria aí 100 bilhões. Os deputados e parlamentares ficaram com 1/3 disso, né? Com 30 e poucos bilhões. E para investimentos sobrou apenas 20 bilhões do governo, né? Aí, quando nós calculamos o que falta para um crescimento sustentável, que teria que ser 25% do PIB, nós teríamos que ter 2 trilhões e meio. Então, faltam em torno de 700 bilhões. É evidente que esse dinheiro não vem do governo, só do governo, mas o governo ele tem que agir como fomentador dos investimentos, porque nem tudo você tem dinheiro da iniciativa privada para investir, principalmente em projetos que não têm retorno econômico. Perfeito. Agora, infelizmente, Petri, o nosso orçamento está tomado por despesas que hoje parlamentares e próprio salário dos profissionais, então sequestraram o nosso orçamento. Enquanto nós não tirarmos essas despesas desnecessárias que não levam para o investimento, nós vamos sempre ter dificuldade de crescer sustentadamente. Aí a gente fica nesse voo de galinha que nós temos desde o início da nossa história. Agora, precisa de gestão para isso, Petri. Valeu, Daoud. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.